Fala galera, beleza? E hoje nós temos uma participação ilustre de uma pessoa que vai estar sempre aqui no canal agora, sempre fazendo alguma coisa, postando alguma coisa, que é a minha digníssima esposa maravilhosa. Vai aumentar o cachê, hein? É, vai aumentar o cachê. Minha digníssima... Ixi, cachê... digníssima esposa, Eveline Renoir. Alguns de vocês já conhecem. E hoje a gente está vindo com a nossa primeira proposta. Essa luz está me deixando brancão, né? Parece que eu tô pálido. Branco, você? Branco. Vou colocar um efeito depois disso. Tá ótimo. Hoje a gente vai falar sobre o filme Gaslight. Na verdade, nós não vamos falar só sobre o filme Gaslight. Nós vamos falar sobre o termo Gaslight e sobre o filme de 1940, Gaslight. Renoir, mas existe um filme também de 1944. Sim, existe o filme de 1944. Só que até agora nós só assistimos o de 1940. Sim. Então eu já assisti o de... É um filme curtinho, gente. Ele tem 1h20, acho, né? E todo em preto e branco, como todo filme de época, lindíssimo, né? Filmado nos anos 40, fotografia linda. E é rapidinho, assim. Tem gente que fica entediado com o filme mais antigo, mas ele é rapidinho, tranquilo. E ele é bem dinâmico. As coisas vão acontecendo bem dinamicamente. E é um filme que vocês vão encontrar na plataforma YouTube. Inclusive, numa qualidade muito ótima. boa. Inclusive eu vou colocar o link aqui lá na descrição do vídeo para quem quiser já ir direto lá pro vídeo assistir. Vou colocar o link dos dois, de 1940 e de 1944. A única coisa que eu vou falar sobre 1944 aqui, só para encerrar já o assunto de 1944, é que a atriz principal, a protagonista de 1944, é muito melhor. Ela é interpretada pela Ingrid Bergman. E ela é muito, muito melhor atriz. Além de muito mais bonita também, opinião pessoal. E a outra coisa também sobre 1944... É muito relativo isso. É bem relativo, a concepção de beleza é relativa. Mas sobre o filme de 1944 também tem uma diferença muito grande, porque em 1940 o detetive já é um senhor, é um tiozão, e na versão de 1944 é um garotão, bonitão também, tal, etc., que tem um lancezinho com ela no final do filme. Ponto. Mas essa é a versão de 1944, e eu já dei um spoilerzão aqui. Mas se prepare porque vai ter muito spoiler. A gente vai falar de vários detalhes do filme, então não tem como falar sobre o termo Gaslight, falando sobre o filme Gaslight, sem dar spoiler. Então se você quiser, pausa o vídeo aqui, curte, se inscreve no canal, compartilha, sei lá, aquela coisa toda, porque depois vai que você não gostou do vídeo, então você faz tudo isso antes. Que é pra garantir. Mas brincadeiras. Na boa, você vai lá, se você não quiser o spoiler, para agora o vídeo, vai lá no link, assiste o filme e depois você volta pra cá pra poder ver o que a gente vai falar sobre o filme e sobre o termo. Tá? Então, alerta de spoiler. Ponto. A partir de agora a gente vai dar spoiler. Então a gente vai começar falando exatamente sobre essa expressão gaslight, que é o título do filme, e que hoje é utilizado pela sociologia, pelo movimento feminista, pela sociedade como um todo, como algo que identifica um comportamento muito peculiar e constante dos homens com relação às mulheres dentro de um relacionamento abusivo, né? E até na prática profissional também, né? As mulheres tendem a ser desacreditadas e esse hábito, esse comportamento de desacreditar a palavra feminina e sempre taxá-la como louca toda vez que ela sai, reivindica algo, ou sai do seu eixo do que a sociedade considera normal. Se a mulher se exalta, se ela grita, basta a gente pensar que se um homem se exalta e grita, ele está em enfrentamento, ele é corajoso, ele está exercendo a sua masculinidade, sua virilidade. Se a mulher se exalta e grita, ela é taxada de neurótica, louca, né, insana. E aí essa expressão vem para para identificar, nomear esse comportamento dentro da sociedade. Agora, a simbologia do filme, de como isso aparece no filme e por que esse filme com esse título inspirou essa nomeação, essa nomenclatura desse comportamento social, aí o Renoir, com todo o seu conhecimento artístico, vai explicar melhor para vocês. Tá, na verdade o termo ele começa a ser usado ali em 1960, na década de 60 a galera começa a usar esse termo para ressignificar, para dar uma nomenclatura para esse tipo de abuso. A gente tem costume de dizer que a violência contra a mulher é a violência física. Não, não é só violência física.
A violência verbal, a violência moral, a violência psicológica é tão cruel quanto. Exatamente. E esse filme e esse termo, eles tratam exatamente da violência psicológica. Que é o filme ele vai colocar o personagem central, que é a personagem central, que é a Bella, e aí ela é casada com o Sr. Valen. O Sr. Valen, na verdade, o filme começa com um assassinato. Tem um assassinato de uma senhora. No caso do filme de 44 é outra coisa, mas, novamente, estamos nos atendo ao filme original. De 40, da década, o filme de 1940. No filme de 1940, começa com um assassinato. O assassinato da senhora Bauer. E aí, o sobrinho dela desaparece. Na retomada do filme, aí o senhor Bauer não é mais senhor Bauer, é senhor Valen, e ele está casado com a Bella. Então eles vão para casa número 12. Que ficou muito tempo fechada depois do assassinato. Exatamente. Então todo mundo ficou curioso para saber quem é aquele casal que agora está morando na casa que ninguém tinha coragem de alugar porque houve um assassinato. E tem uma casa vizinha também, que é a casa 14, que ela também vai ser importante na trama do filme. Mas aí eles vão para essa casa 12, quando chega lá, ela recebeu uma carta para o Sr. Bauer, que ela não sabe quem é. Mas como ele controla toda a casa, ele vai lá e pega essa carta e diz que ela está enlouquecendo, que não existe nenhum Essa Sr. carta Bauer. Nunca existiu. Toda vez que ela pergunta para essa pessoa, ele diz que essa carta nunca existiu, porque ele sabe de onde ela tirou essa história. E aí ele começa a esconder determinadas coisas. Ele vai escondendo quadros, joias, o anel, lápis e por aí vai. E ele vai escondendo essas coisas. Sempre são coisas que ele sabe que ela vai utilizar, ou se ele não sabe que ela vai utilizar, ele pede para que ela use. Como é o caso de um broche, em que ele fala, olha, eu quero que hoje você se arrume muito bonita, com o seu melhor vestido, e use o broche. Quando ela procura, o broche não está lá. E aí ele fica com raiva, dizendo que ela não se lembra mais das coisas, que ela não está no seu estado normal, mental normal. Enfim, e fica ameaçando o tempo todo, né? Interná-la. Aí esse abuso, que vai estar presente ali no filme, é o que na década de 60, por causa do filme, as pessoas começam a dizer que aquilo dali é uma prática de gaslight. Uhum. Gaslight... Por isso que existe essa relação, né, desse comportamento social com essa palavra. Mas no filme... O gaslight tem uma simbologia importante. Porque na verdade no filme, o nome do filme é Gaslight por causa das luzes a gás. A gente está acostumado com a luz elétrica. No filme vai ter, as luzes são... A iluminação da casa é feita por luzes a gás. Tipo o que a gente conhece aqui, o pessoal que é do interior vai imediatamente fazer referência à lâmpada de querosene, a lamparina. E lá todo o sistema da casa é a gás e isso dá a iluminação da casa. Só que tem um andar que depois do assassinato, anos depois, quando ele volta para lá com a esposa dele, com a Bella, tem um andar que fica fechado. E aí ela fica escutando barulhos desse outro andar. E ele fica dizendo que isso é parte da loucura dela. Que isso daí é ela viajando na maionese. E aí o que acontece é que toda vida ele sai, ele faz uma confusão com ela, sai, vai pra casa 14, que também está alugada por ele, sobe e vai lá em cima e entra pra outra casa. Renoir, mas por que ele tá fazendo isso? Quem não viu o filme, tá só aqui pegando a história com os spoilers e tal, por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele está procurando os rubis. Foi por isso que a senhora Bauer foi assassinada há muito tempo atrás. Que ele queria roubar rubis. Exatamente, que são rubis muito caros. Guardava em casa. Aí, à medida que o filme se desenrola, tem um detetive que logo no começo acha muito estranho porque viu ele e diz assim, cara, esse cara é muito parecido com o sobrinho da senhora que foi morta aqui. Eu estou vendo um fantasma. E aí ele começa a usar a investigar por conta própria. E aí ele acaba conversando algumas vezes com ela na rua, com a Bella, e ele percebe que ela é uma mulher absolutamente normal. E não faz sentido todo mundo dizer no lugar onde eles vivem, no bairro, que ela é louca. Então ele começa a investigar isso. E pela falta de sororidade da coisa, a empregada da casa, a Nancy, ela fica se oferecendo pro patrão, e o patrão fica dando em cima dela também, que é esse louco do Sr. Valen, que é o mesmo Sr. Bauer, fica dando em cima dela e tudo mais, e ela
tudo que ela fica sabendo, ela fala pro namorado dela de fora da casa. Mas ela não fala porque ela é boazinha ou quer ajudar na investigação, ela fala porque ela é fofoqueira. Que ela gosta de aparecer. Ela gosta de né? aparecer e tal. E aí ela vai E aí, assim, o interessante é que o senhor Bauer acaba tendo um caso com a Nancy, né? Ele fica dando em cima da Nancy o tempo todo. E aí ele tem uma mulher que é aquela coisa casta, fiel, leal, quem ele maltrata, abusa, né? Faz todo aquele terror psicológico com ela. Mas ele sai, se sente bem, se diverte com aquela mulher que se sente livre, que ri alto e que tem todo aquele comportamento, fala alto, que tem todo aquele comportamento que a sociedade classifica que seria um comportamento não normal de uma mulher casada, principalmente para a época, né? Então, ela que seria louca é com quem ele se sente bem de estar. E aquela esposa pura e casta e calada e submissa é quem ele tortura e maltrata. Que é interessante a gente pensar isso também. Pois é, enfim. O filme é belíssimo. O final, como a gente está falando aqui novamente, está dando todos os spoilers, então vamos chegar no final. No final, o detetive acaba que ele vai sabendo que o cara tá tentando enlouquecer ela e tal, etc. E ele fica acompanhando isso horrorizado. Só que ele já tem todo um desenho traçado do que tá acontecendo. Ele é muito inteligente, ele já foi fazendo todo o desenho do que tá acontecendo. No final, ele chega Inclusive, lá... ele leva o primo dela, que por muitas vezes tenta falar com ela, que é do interior, que é um lugar que ela adora. E aí, o investigador previamente leva o primo lá, que é exatamente para reforçar, né? Ela se sentia amparada, porque ele já sabia que o cara ia se dar mal e ela ia ter que ter alguém para ampará-la. E uma coisa muito massa nisso também é porque essa prática, que também é gaslight, ela é muito comum. Sim. O cara querer controlar as relações, querer que, por exemplo, em vários momentos do filme ele deixa claro que ele não quer que ela fale com esse primo dela, porque esse primo dela não gosta dele. Isso se estende a tudo com os casais, né? Na vida das mulheres. Você não falar com seus amigos, não controlar fale as mais correspondências, com seus que hoje no caso é o celular. Celular, com quem você está se comunicando, quem está comentando e curtindo suas coisas, não falar com determinados amigos, não andar com aquelas amigas solteiras. Isso ainda é muito comum, né? Extremamente comum e é uma forma de tortura lhe distanciar as mulheres do seu convívio, que é a construção da sua história, né? Do seu passado. E pasme, coleguinha, sim, isso é gaslight, isso é uma forma de abuso. Então você, brother, que está aí assistindo o vídeo, porque eu gosto de acompanhar o tio e tal, etc, tá namorando e tudo, etc, você pega o celular da sua gata e você vai lá e fica olhando o que ela tá, com quem que ela tá se comunicando e depois fazendo pressão para que ela não fale com determinado fulano, ciclano e tudo mais. Amigo, você está abusando psicologicamente da sua parceira. Violentando, exatamente. E você está praticando exatamente o que nós estamos falando nesse vídeo. Mas ela faz a mesma coisa comigo, né? Muitos tá errado do mesmo jeito. Comece por você. Comece a se desconstruir, né? A sociedade sempre colocou o homem como o lado mais forte do relacionamento. Não que seja, mas a sociedade colocou. Então que se desconstrua o lado mais forte, já que, se você acredita nisso, para que essa desconstrução chegue até a sua parceira e a gente viva num mundo muito mais lindo e feliz. Pois é. Enfim, no final, o detetive vai lá e descobre tudo isso. E aí ele vai lá e diz pra ela, olha, fica tranquila, ele vai arrombar uma parte lá, tipo uma escrivaninha que é do Sr. Valen, do Bauer. E ele vai lá, quando ele... Pra procurar os rubis, pra procurar, né? Ou a carta. Não, ele tá procurando a carta. A carta que o Bauer recebeu, que ele dizia que é pra mulher. Lembra que a gente falou no começo que essa carta não existia? Que isso provaria que o Sr. Valen não é o Sr. Valen, é o Sr. Bauer. Que foi quem matou a mulher do começo. Exatamente. Ele fica querendo ver essa carta. Então ele vai lá, começa a cutucar, ele arromba essa escrivaninha, com o aval dela, porque ele vai lá e esclarece pra ela, olha, ele tá fazendo isso com você, ele tá querendo me internar e tal. Se ele guarda documentos aqui, essa carta pode estar aqui. Se a gente não achar essa carta hoje, você vai ser internada amanhã. Ela só autoriza isso porque o marido dela já disse que vai internar ela como louca no dia seguinte. Isso. E aí ela autoriza ele a fazer isso. Quando ele vai lá e mexe, ele não encontra a carta, mas encontra o broche. Que tem um momento lá do filme que ele diz assim, eu quero, exatamente para abusar psicologicamente dela, ele não sabe que o broche tem essas pedrinhas,
ela já por ter esse broche há muito tempo e não saber o significado das pedras, ela já tinha aberto, já tinha tirado. Que tinha os rubis lá, já tinha tirado de lá, guardou no potinho. Exatamente. E ela nem sabia do que se tratava. Pra ela eram só as pedrinhas, né? Mas na verdade eram os rubis que ele procurava tanto. E aí ele tem um momento lá do filme que ele faz essa pressão com o broche, que ele diz assim, olha, eu consegui uma festa pra gente ir hoje. E aí ela se anima toda, ela se veste, ela se empolga com a ideia de sair de casa, porque ele também não gosta que ela saia de casa, não permite que ela saia de casa. E aí tem um momento que ela vai lá, se arruma toda, ele diz assim, mas eu quero que você use o broche que eu lhe dei no casamento. Só que esse broche, ele já tinha escondido. E aí ela fica procurando, ela não tem coragem de falar pra ele deixa pra lá, ele leva ela pra essa festa. Quando chega na festa, antes de irem pra festa, ele esconde o relógio de bolso dele na bolsa dela. E aí ele diz assim, olha, esqueci o meu relógio. Isso ele fala no meio da apresentação, do concerto. Tá todo mundo em silêncio e ela começa a desesperar. Ela chora, né? Então isso também lembra muito alguns casos de ciúme extremo, em que o homem cisma que a mulher tá olhando pra alguém, ela jura que ela não tá olhando pra ninguém, que não tá flertando com ninguém naquele lugar, mas ele insiste tanto nisso que a pessoa, um restaurante, um exemplo, não quer mais comer, a noite acabou, dá vontade de chorar, passa vergonha, sai do lugar, quer ir embora. E como ele já vem alimentando a ideia de que ela é louca pra sociedade, então aquilo dali reforça. Quando ela chora e quer sair, todo mundo começa, coitada, é doida, todo mundo sabe que ela é louca. E aí, por causa desse broche que ela acha lá no final, junto com o detetive, ele diz assim, olha, tem uma inscrição aí e tal, etc. Ele diz assim, que inscrição é essa? Ele abre, aí tem um espaço das pedras. Ele diz assim, olha, tem um espaço das pedrinhas aqui, o que é isso? Aí ela diz assim, não, são essas pedras aqui que eu guardei. E aí quando ela vê, são os rubis. Aí ele se revela porque ele está tão desesperado pelos os rubis, ia dizer os zumbis. Aí a gente vai falar de The Walking Dead. Mas existe uma coisa importante, que é o desfecho do filme dos anos 40, de 1940, e o desfecho do de 44. Né? São desfechos diferentes. Sim. O desfecho do de 40, não sei se você já chegou nessa parte, mas no desfecho de 1940, ela pega uma faca, o investigador deixa eles dois sozinhos mesmo, ela pega uma faca e ela começa a dizer, será que eu tô com essa faca na mão ou eu tô ficando louca? Será que essa faca existe? Só que ela faz isso ironizando. Ela começa a devolver a tortura que ele fez com ela durante tantos anos naquele momento. E aí... é um momento importante, na arte a gente chama isso de movimento. É o momento da catarse. E essa catarse é muito importante, principalmente nos filmes antigos, nas novelas mais antigas, na construção de roteiro. Esse momento da catarse era muito importante, porque era o que fazia as pessoas irem para o cinema. Sim. A galera queria ver toda a problematização. O filme inteiro para que uma coisa acontecesse e aí não arrematava com esse acontecimento. Hoje a gente nem sempre acontece nos filmes, vocês já perceberam? Tem filme que termina e você, poxa, terminou? Cadê? Como é que pode? E cadê o momento de catarse? Qual é o momento que eu me sinto realizado com a conquista do outro? O Poço é muito psicológico, o filme O Poço, né? Que depois em outro momento a gente pode falar sobre ele também. Sim. Mas o Poço ele é muito psicológico, mas as pessoas que estão acostumadas com esse final muito bem amarradinho ficam, poxa, aí, chegou ou não chegou? Como é que foi? Como é o final? E esse filme, ele segue esses moldes bem tradicionais do cinema antigo, que é da catarse final. E aí, por que eu gosto mais do final de 1940 do que do de 44, mesmo não tendo assistido o de 44? Porque eu falei pra ela. Ele falou. Mas o de 1940, ela se liberta com a ajuda do investigador, obviamente, mas ela tem aquele momento em que ela dá o grito de liberdade dela sozinha. E o que a gente entende é que ela seguiu sozinha. E aí massa. isso é libertador, né? Pra uma mulher nesse período, hoje também. Só um minuto. Tá. No de 44, o que acontece no de 44? Ela tem um romance com o investigador. Então acaba ficando subentendido que ela saiu dali feliz porque ela tinha de novo um homem ao lado dela, novamente uma pessoa que lhe amparasse, que cuidasse, e ela seria submissa ou não novamente, a gente não sabe, né? Muito provavelmente sim por causa da época. Mas o primeiro, nessa questão da liberdade feminina, de entender que dali ela pode seguir sozinha, que ela não precisa de ninguém, e até no final ela vai para a sacada, onde ela nunca tinha ido no andar de cima, ela só ouvia os passos, e é muito simbólica a imagem dela na parte de cima,
segurando na sacada, né, da casa, olhando lá pra baixo como quem diz assim, pronto, agora eu mando em mim, o mundo é meu e eu faço o que eu quiser da minha vida. Então eu achei que era muito mais condizente com a liberdade que toda mulher espera dentro de um relacionamento abusivo conquistar um dia, do que o outro em que ela sai da linha parada de novo por um homem, está no relacionamento de novo, sabe? Eu acho que foi muito mais simbólico. Eu achei bem legal porque o detetive chega e diz assim, tá tudo resolvido, ele tá aqui preso e tal, etc. E ele diz assim, eu quero falar com a minha esposa. Ele acorda depois de ter levado a porrada e ter sido amarrado, ele diz assim, eu quero falar com a minha esposa. Aí o detetive diz assim, não sei o que e tal, você está seguro aí e tal. Aí ela diz assim, não, eu quero falar com meu marido. E aí ele diz assim, não, é melhor pra você. Eu quero falar com meu marido. Ou seja, o detetive saia. Ela era o mais importante naquele momento. Aliás, ela é a mais importante, o filme inteiro. É o lugar de fala dela. Né? Então é um filme que vale a pena ver. É antigo. Tem gente que não tem paciência pra filme antigo, mas façam esse esforço. Deem crédito a ele, porque vale muito a pena, muito bom, realmente, e faz a gente entender certinho. Sim, tem mais uma coisa só. O Gaslight, que são, que o Renato até comparou com a lamparina, né, que são as lâmpadas a gás e tal. É muito simbólico também, porque é como se a sanidade mental dela estivesse ali a ponto de se apagar, deixar de existir a qualquer momento. Se ela não era louca, ela ia ficar. Se ela continuasse nesse relacionamento, ela ia enlouquecer. Mas essa luz, ela vai quase apagando e de repente ela acende, que é quando ela sabe que ele parou de usar a luz lá de cima e desceu do andar de cima, né? Quando ele vai embora, a luz volta todo vapor porque vai só lá pra baixo agora. Vocês vão entender quando vocês assistirem. E aí, é como se eu estou quase enlouquecendo, eu quase não existo mais, eu quase não sou gente, nem tenho dignidade de viver mais como uma pessoa com saúde mental. E aí algo acontece que ela sempre ganha um respiro novo e ela começa a entender o que está acontecendo. E isso é muito simbólico também. Massa. Quem assistiu, comenta aqui embaixo, diz o que foi que você achou, o que você percebeu nesses simbolismos aí. Tem muitos outros simbolismos que vocês podem trazer aqui pra gente também. Se quiser sugerir algum filme também, coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários também e tal. Quem assistiu o vídeo aqui, curte, se inscreve, compartilha e tal, aquela coisa toda. E o lugar aqui é pra debate, pra gente conversar mesmo e tudo. A Eveline vai estar presente em muitos outros vídeos de agora pra frente. Então, por favor, sintam-se à vontade. E é isso. Até a próxima. Valeu. Beijo do nego.